O que eu acrescentaria, então, é isso, aumentar a fiscalização, o controle, tudo, não deve nenhuma medida sufocar o caráter espontâneo e voluntário da associação civil, quer dizer, as pessoas devem ser livres a se associar em torno de causas que elas desejem, sejam elas culturais, sociais, esportivas, de lazer, de esporte, seja lá o que for. Essa espontaneidade deve existir. Aliás, é uma garantia constitucional, né? O Estado não deve interferir no funcionamento autônomo e privado das entidades privadas. Exatamente. As pessoas são livres para se associarem. O fato de algumas se associarem... Sim. Evitar essa terceirização. O fato de algumas se associarem para praticar crimes, quer dizer, isso não macula o princípio de liberdade associativa. Compreende? Agora, eu insisto, eu acho que o caminho do velamento, o caminho do avanço, da transparência, da prestação de contas e, inclusive, de punir a criminalidade, né, é de fato monitorar o recurso público. Porque quando o recurso é privado, eles têm autonomia de fazer o que querem, compreende? O crime, ele se consubstancia, quero crer, estou dizendo algo aqui que estou pensando em voz alta, né? O crime se constitui quando você tem recursos públicos para fins privados. Exatamente, que é o que tem ocorrido com maior frequência. Sim. Em função dessa distorção. Exatamente. E o que é curioso, e eu acho que cabe uma investigação criteriosa da imprensa, já que é o homem que morde o cachorro, então que a imprensa investigue a facilidade com que esses recursos saem do erário público. O que é inconcebível, porque entidades como as ONGs corretas, que são a sua grande maioria, se bate à porta do erário público, podem conseguir recursos, mas é uma soma menor e com muita dificuldade. Agora tem algumas ONGs, que eu chamaria de fachada, que conseguem milhões em pouco tempo com uma facilidade extraordinária. Constituída ontem, chegam hoje e conseguem recursos públicos. Que milagre é esse? Acho que isso tem que ser investigado. Sem existir, como no caso das fundações, uma curadoria e uma procuradoria específicas com prerrogativas e com deveres já especificados na atividade principal do Ministério Público. No entanto, há uma série de ONGs que estão, por exemplo, sob o crivo daquela atividade do Dr. Facioli, do controle do patrimônio público. Sim, mas aí quando ocorre algum problema. E nós temos um número significativo de ocorrências? O senhor tem essa informação? Não temos. Aqui no Estado não temos um número significativo de ONGs que estejam com problema e tal. São poucas as que têm dado alguma dificuldade. Não há ação preventiva do Ministério. Não, mas não há ação preventiva. Aí é que está. Com a ação que tu falas da turma do Facioli, que é a promotoria do patrimônio público, como a criminal, só toma conhecimento depois da porta arrombada. É por isso que o Ministério Público propugna que ele tenha situação de controle como tem em relação às fundações. As fundações nós acompanhamos para e passo. Então, por exemplo, uma fundação começou a apresentar resultados negativos, acende a luz amarela. O que está vendo? Não, nós tivemos uma dificuldade daqui, dali e tal. A gente monitora. Se houver, se for feito esse monitoramento com relação às ONGs, nós reduzimos em mais de 80% o problema. Porque o problema das ONGs de fachada é o acesso extraordinário que elas têm a recurso público e não prestam contas. Está aqui essa matéria. Quer dizer, porque elas devem prestar contas, digo, teorizando. Eu vou no Ministério das Minas e Energias, tem uma ONG voltada aí à despoluição dos rios, etc, etc. Eu vou lá e pego 5 milhões. E devo prestar contas desses 5 milhões ao próprio Ministério. Só que aí eu sumo com os recursos, vou para o Paraguai e tal, e está aqui dita a matéria. E os organismos não conseguem fiscalizar. Então eu sumo com o recurso público e faço as aplicações de cunho privado, que eu bem entender. Quer dizer, essa é a situação de irregularidade, que não é agora no Ministério dos Esportes, porque periodicamente, e retroagindo, nós já tivemos uma ONG do churrasqueiro, ONGs no Ministério do Turismo, que foram presas 16 pessoas e que, inclusive, a mídia reproduziu que uma das pessoas que trabalhava alertava o dono da ONG, diz, não, aluga um prédio bonito, e tal, diz que está em construção, está fachada, que aí nós vamos liberar o recurso. Quer dizer, então,
esses estratagemas precisam ser punidos. Como sempre, a corrupção envolve necessariamente a parceria com alguém de dentro do Estado. Sim, sem dúvida. É óbvio. Sem dúvida. O poder público está corroído e está participando. Está se valendo da ONG para canalizar os recursos. Inclusive, com relação a esse escândalo mesmo do Ministério dos Transportes, se disse por aí... Do esporte. Do esporte. Se diz, aliás, com relação ao turismo, ainda não esporte. Se diz que quando o Ministério do Turismo era um ministério novo, de fato, um dos seus primeiros titulares, que tinha tido mandato eletivo, fez um contato com deputados que eram do seu relacionamento, pedindo que eles fizessem aquelas emendas parlamentares em favor do Ministério para conseguir estruturar melhor o Ministério. Quer dizer, até aí tudo bem, só que estruturaram o Ministério e aí sobrou recursos e aí houve o desvio que já tinha ocorrido em outros. Então aí fica muito difícil, né, a atuação correta desse segmento. E sem atuação preventiva realmente é complicado. Agora, nós estamos pedindo aqui que a mídia investigue, né? Mas é necessário fazer justiça que nós só estamos diante desse caso aqui por investigação da mídia. Não, veja bem. É 100%. Não foram os órgãos oficiais que descobriram essa corrupção. Foi a mídia. Foi. É um inquérito de 2008. Este é o dado. O que a revista Veja traz do caso do policial militar titular da ONG, que teria esta manipulação de recursos, nasce quando Agnello Queiroz, hoje governador do Distrito Federal, é ministro do esporte, sob investigação. Isso hoje está escancarado. Existe um inquérito, o policial militar está acenando, está preparando a cama para beneficiar-se com delação premiada. Ele já está sob investigação. Então, finalmente, a investigação agora toma todo este corpo, porque a mídia, tomando conhecimento da investigação, que estava lá, quem sabe, sobre uma gaveta qualquer, sobre uma mesa qualquer, há 3 anos, sem avançar, agora se ouve falar, ainda hoje a notícia é esta, que o Procurador-Geral da República encaminha ao Supremo Tribunal Federal pedido de licença para investigar o atual ministro, que depende disso, pela prerrogativa de função. E então veio na esteira disso a outra informação. No STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já existe uma investigação sobre Agnello Queiroz, porque hoje ele mudou de tribunal, porque ele mudou também de função, ele hoje é governador. É o governador do Distrito Federal. E ele está com todo este pacote sobre a mesa lá no STJ. Quanto tempo vai levar isso, hein? Nós veremos isso aí deslindado? Voltamos à necessidade de uma ação preventiva. Claro. For ação preventiva, e quanto a nação economizaria de recursos que agora vão ser empregados na investigação, aquela despesa toda, a papelada, audiências aqui, audiências ali. Então, tendo um sistema preventivo, nós evitamos mais esse desperdício de recursos, que socorre 2 vezes, ao desvio de recursos e depois se desvia de novo, entre aspas aqui, porque é a ação do Estado para investigar o desvio e, a mais das vezes, não consegue recuperar o que foi desviado. Então a sociedade paga um tributo muito grande por essa falta de um esquema de prevenção. E mesmo lá onde há o incentivo, o Léo, no primeiro bloco, com toda razão, disse que o conjunto de leis do Brasil reserva para a atuação social menos incentivo, infinitamente menores os incentivos do que, por exemplo, para a cultura. Nada contra a cultura, ao contrário, mas que também se acresce... Nós não queremos combater a cultura, queremos equiparação. Agora, lá, diferente. Lá também tem problema, né? Sim, lá também tem. Lá tem problema sério. Lá tem gente que dá recibo de 100 mil e entrega 25 para o ator. E o ator, mambembendo a sua peça teatral, se sujeita a isso. Lá também é um problema. Porque a cultura tem mais visibilidade em razão das celebridades, artistas e tem um volume maior de recursos. Tem mais facilidade. Não, porque todo recurso investido é dedutível, então o acesso a recurso é fantástico. Inclusive, se o recurso vai para cinema, você inclusive lucra, né? Se o filme que você financia tem sucesso, você recupera 120%, 130% do que investiu.
Porque a lei da cultura vai de 75% a 100% você... Mas qual é o lucro que vai dar Brasil Sem Grades? Esse é o problema. Qual é o retorno? A vida, o retorno a liberdade, esse é o nosso lucro. Não, mas é simples. Se, por exemplo, a empresa privada recuperar o teto, que é hoje 4% de recursos incentivados, tem um teto de 4%. Se recuperar para o patamar que era anterior ao governo Fernando Henrique, que era de 20%, já começa a aparecer recurso para o Brasil Sem Grades. Vai começar a aparecer. Porque acontece o seguinte, hoje as empresas têm motivos nenhum para doar. Nenhum. Porque o teto de dedução é 4%. E esses 4% ela usa no Vale Transporte, no Vale Refeição dos seus funcionários. Ela esgota na política de recursos humanos toda a incentivação que ela tem direito. E aí chega no 4%, não tem mais dedutibilidade. Então, as várias empresas, e tu as conheces muito mais do que nós, porque atua marcadamente no terceiro setor, as várias empresas que no terceiro setor investe no social. Investem sem retorno. 96% dos orçamentos dos 126 sócios GIF são recursos doados sem nenhum tipo de incentivação. E os 4% que são incentivados são do Instituto Cultural Itaú e do Instituto Moreira Salles, ou seja, leis de incentivo à cultura. Ou, portanto, 96% que é aplicado para idosos, para criança, para comunidade, para desenvolvimento local e para educação é não incentivado. É doação pura e simples. É doação pura e simples. Pura e simples. Zero, sem nenhum tipo de recuperação. O que mostra uma disposição extraordinária de segmentos da sociedade no sentido de procurar melhorar a vida de todos. Lastimavelmente tem essa... Agora está aí o cachorro... Doutor Bastos, agora está o cachorro mordendo o homem e a gente dando espaço. Porque esta é uma notícia importante. Claro, as pessoas não percebem que há grandes empresas que realmente fazem... 1 bilhão e 700 milhões ano doado pelos 126 sócios GIF, do Grupo de Institutos de Fundação Empresa. Agora é necessário também dizer o seguinte, que 126 é uma vergonha. Qual é o tamanho do capitalismo brasileiro? Nós só temos 126 empresas com esse perfil. Agora, se as publicações especializadas todos os anos largam uma revista... Tinha que ter 126 mil empresas investindo no social. A revista Amanhã, todos os anos, publica uma lista das 500 maiores empresas. Você está me dizendo que são só 126... Sócios no GIF que tem esse compromisso público, de caráter público, de institutos, fundações e empresas, que associa as grandes fundações empresariais brasileiras. Tá? E para ser sócio tem que ter ética, prioridade pública, compromisso, né? O marketing não confundir essa atividade com qualquer ONG. Boa ou má? Ou tem ONGs aí? É que, nesse sentido, essas associações empresariais, elas são organizações não governamentais. Embora a ONG, a gente diz para organização de base, essas não são organizações de base.